Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Carta aos Gálatas. Mesmo sentado, capítulo 1. Estamos em uma manhã missionária. Versículo de número 1. Quero sua participação, por favor. Após a minha leitura, os irmãos leiam o mesmo versículo. Vamos ler alguns versículos para termos o direcionamento do pensamento que o Senhor tem, segundo a sua palavra, falar conosco. Gálatas, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A igreja, por gentileza. 1, 2, 3. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Aleluia. Versículo de número 7 ao versículo de número 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Que nos diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 16, por favor. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória de muito excelente. Não atentamos nós às coisas que não se veem, mas às coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Porque as que não se veem, as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quem tem uma chamada da parte de Deus aqui, queridos? Glória. Estou impulsionado por Deus nessa manhã a falarmos sobre o amor que inspira a minha chamada. O amor que inspira a minha chamada. É uma manhã missionária e o maior número dos membros comuns da igreja, não menos importante, não estão aqui. Mas a maioria são obreiros, são pessoas que exercem algum ministério, e os jovens do seminário, não é isso? Hoje Deus me deu uma grande vitória. Os irmãos querem saber? Eu acordei às 8 da manhã, senti aquele frio. O Monte da Coberta estava lá. Ele me tentou. Eu deitei, levantei, levantei. Mas o Senhor me deu graça. Eu venci. Estou aqui. Alguém venceu também isso hoje de manhã? Oh, glória! Paulo, segundo Bachler, segundo um grande mestre nessa igreja contemporânea, doutor pastor Hernandes Dias Lopes, é afirmado que depois de Cristo foi o maior mestre que a igreja teve e tem. Porque mesmo depois da sua partida, os seus escritos entraram num cânon ou nos livros sagrados de regras de fé do Novo Testamento. Paulo é reconhecido como um dos maiores dos heróis da fé. Paulo escreve livros para a igreja, para pessoas, para ministério, e até hoje a sua história é falada. Recentemente, uma antropóloga e jornalista, e também historiadora na Inglaterra, lançou um livro confrontador,
que disse que Paulo foi um dos homens que trouxe mais sucesso ao Império Romano, porque Paulo criou ao Deus que dizia que devemos honrar o rei, o imperador. Paulo criou Deus, um senso crítico. E quando nós olhamos o currículo de Paulo, vemos que foi um cara criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos daquele primeiro século da visão judaica, da teologia judaica. Quando olhamos para Paulo, fariseu zeloso, homem precoce para a sua idade, com características de piedade, de religiosidade, de ortodoxia absurdas. A intelectualidade de Paulo era muito maior do que os seus contemporâneos, porque além este de falar aramaico, se entendia que ele entendia o grego, e quando este foi se defender diante de Roma, também se entende que ele tinha estrutura de jurisprudência, porque ele não pediu outro para lhe defender, ele mesmo vai contra aqueles homens e o defende. Então, de ordem comum, nós podemos dizer, super Paulo, cara demais, cara forte. Mas, quando você estuda a psicologia do texto e tenta se identificar com um personagem, você vai ver um Paulo de vez em quando triste, solitário, querendo desanimar. Quando Paulo escreve 3 cartas à igreja aos Coríntios, como assim, pastor? Só tem 2 no Novo Testamento? Uma se perdeu com o tempo. Olhem aqui para mim. A primeira é uma carta extremamente pastoral, ele administra a igreja. Ele diz que, no capítulo 1, versículo 10, da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, eu soube pela família de Cloé que há divisão entre vós, por isso estou escrevendo. Porque quanto vocês estão perdendo a vossa identidade, um diz que eu sou de Paulo, outro diz que eu sou de Apolo, outro diz que eu sou até de Cefas, outro diz que é só de Cristo. Mas eu estou administrando a identidade de vocês. No capítulo 1, Paulo trata sobre a coinonia da igreja. No capítulo 2 e 3, a espiritualidade da igreja. Depois Paulo exorta a igreja que está perdendo a sua moralidade, porquanto um homem violenta a sua madrasta na igreja e ninguém faz nada. E ele manda as pessoas exortá-lo. Paulo chama a igreja a responsabilidade de estar em unidade, espiritualidade, moralidade. Paulo depois ensina a igreja a respeitar a liturgia da ceia, porquanto estavam se reunindo só para piorar e não para melhorar. Depois Paulo ensina acerca dos dons espirituais, no capítulo 12 e 13, ele vai afirmar que o amor vai sustentar o charisma da igreja, porque sem amor não adianta ter os dons, senão vamos ser um sino que soa. Paulo termina a parte da sua doutrina em Coríntios, colocando sobre o homem espiritual, o homem carnal, e ele confronta os saduceus que não acreditavam na ressurreição, e ele vai dizer no capítulo de número 15, olhe para cá, na primeira carta aos Coríntios, versículo 1, 2, 3 e 4, Paulo vai dizer, este é o evangelho que recebi, o evangelho que aprendi, e vos entreguei nesta carta, que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Quem crê neste evangelho, diga glória. Glória a Jesus. Então entendemos que a dimensão intelectual, teológica de Paulo era além dos seus contemporâneos. E algo me chama a atenção ainda, que quando Paulo escreve a segunda carta, ele vai dizer no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, versículo 1 e 2, que ele vai dizer assim, estão dizendo que eu estou andando levianamente. Outra tradução vai dizer, estão pronunciando que eu estou andando de forma mundana. Mas vos digo que a arma da minha milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Paulo encontra uma oposição na igreja que ele funda. Paulo encontra uma oposição no campo missionário que ele semeou. Paulo encontra uma imposição ou oposição ou inimigos, não por causa do seu currículo, mas porque ele trazia uma forma doutrinária que confrontava toda a soberba religiosa judaica. E quando os homens não tinham capacidade teológica, intelectual de confrontar Paulo, começaram a difamar a sua honra, começaram a dizer, não aceite a doutrina da graça de Paulo, porque Paulo tem um passado. Não aceitem a autoridade de Paulo, porque Paulo não andou com os 12. E é tão sério que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo, olha, dos apóstolos, dos que viram o Senhor em vida, Tiago, depois irmão do Senhor, os 12, os 120, eu sou o último e eu me considero um aborto, alguém que nasceu fora de tempo. Paulo vai dizer no capítulo 15, versículo 10, eu estou cheio de Jesus, ele vai dizer, sou o que sou pela graça.
Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, depende da graça. E o cara com currículo intelectual, social, religioso, ele ainda vai dizer assim: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Se em carne e espírito, não sei. Mas foi dado revelações tão profundas a ele, que os homens não são dignos de ouvir. Então quem vai debater com um cara desse? Paulo foi o único pregador que chegou em Atenas, berço cultural da humanidade. A forma filosófica, intelectual que Atenas tinha era tão absurda que quando os macedônios invadem Atenas, não destrói a biblioteca de Atenas, respeitam a biblioteca, porque a intelectualidade cultural, filosófica dos gregos em Atenas era respeitada até pelos seus inimigos. Paulo chega em um cenário que só quem tem oratória, só quem tem debate lá, é só quem tinha um grau, podemos dizer, doutor em alguma coisa. E Paulo volta para os atenienses e diz: olha, eu vejo vocês andando para um lado ou outro, eu vejo vocês cheios de altares, há vários deuses, mas um altar me chamou a atenção, o altar ao Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que eu quero vos apresentar. Oh, glória! Que currículo! Além da intelectualidade, da jurisprudência, da capacidade religiosa, da moralidade de Paulo, ele ainda foi arrebatado ao terceiro céu. Então pode dizer, numa ótica humana, que super-homem, que super-ministro, que super-missionário. Mas Paulo ainda era homem. Mesmo que nós viemos ser missionários, aleluia, expulsarmos demônios, ordenarmos a cura, milagres acontecerem, somos seres humanos, constituídos de cicatrizes, de dores, que tem hora que nós nos deparamos com a nossa humanidade diante das circunstâncias adversas da vida, queremos recuar. O que eu sinto de Deus nessa manhã, que alguém precisa de um abraço, de um consolo, de um renovo e de um fortalecimento espiritual. Porque as suas batalhas externas e as suas lutas internas, de vez em quando nos sufoca e queremos parar. Mas eu vim como homem de Deus nessa manhã para lhe dizer: mesmo que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu interior se renova de dia em dia. Vou te convidar a levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu creio na tua presença. O que eu acho lindo da carta aos Gálatas, que quando um Paulo vai se apresentar às outras igrejas, ele já vai saudando graça e paz. Quando Paulo escreve as cartas às igrejas, ele sauda graça e paz. Mas quando Paulo escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, Paulo vai escrever graça, paz e misericórdia. Para a igreja ele sauda com graça e paz, mas para os pastores, missionários, ele vai saudar graça, paz e misericórdia. Tem uma classe de obreiros, classe de missionários, que além de receber graça, que além de receber a paz, de vez em quando precisa da misericórdia. Porque quando as pessoas vão ao missionário, quando as pessoas vão ao pregador, quando as pessoas vão ao pastor, eles não vão atrás da humanidade dele. Eles não vão atrás da fragilidade dele. Eles não vão atrás das suas limitações. Eles querem receber a unção que ele tem. Eles querem receber o dom que ele tem. Mas pouco sendo para dizer: desabafa, missionário. Desabafa, pregador. Desabafa, pastor, conta comigo. Eu quero te abraçar. Não. Quando você tem uma palavra de confronto, as mesmas pessoas que te amam te criticam. Quando você tem um comportamento que vai contra o sistema, as mesmas pessoas que você orou e abençoou vão te crucificar. Mas o Senhor manda eu te dizer nesta manhã: quem te separou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te capacita é Deus. Se você crê nisso, eu vou deixar você adorar por uns 15 segundos aonde você está. Ei!
Paulo, vírgula, eu gosto desse texto. Paulo, vírgula, apóstolo, vírgula, não da parte de homens. Quem está me entendendo, diga amém. Não da parte de homens, e nem por força de homens. Essas duas expressões, temos aqui mestres, professores, e quando você vai para o original grego ali, vai dizer, por uma escolha divina e por uma força divina. Lá vem Saulo, causador de dores, perseguidor da igreja, produto do meio, no caminho de Damasco, há uma teofania, uma manifestação visível da glória. Que eu gosto de um rabino, quando ele interpreta assim, quando há uma teofania, é quando Deus escolhe revelar a intimidade dele a alguém. Vai lá, e quando ele para e Saulo cai, Saulo, etimologicamente Saul, da tribo de Benjamim, circuncidado 8º dia, fariseu zeloso, israelita de israelita, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, perseguia a igreja, feria a igreja, mas era destruição e não era lucro. Mas hoje eu sou Paulo. Alguém precisa entender o que eu estou pregando aqui. Eu não sei do teu ontem, mas eu sei do propósito que Deus tem para você hoje. Vou repetir mais uma vez. Eu não sei se você era um Saulo ontem, mas sei que hoje você é um homem e uma mulher de Deus, escolhidos, chamados e separados por Deus. Quem recebe essa palavra? Eu gosto de manhã missionário. Eu gosto. Nem tem muita gente, mesmo que não tenha o teatro, nem tem as coisas. Mas, meu amigo, você vencer a coberta, vir num frio desse, só os fortes estão me entendendo. Para ouvir um cearense, eu não sou baixinho, não. Eu tenho 1,66 m, calçado. Eu seria baixinho se eu tivesse 1,64 m. Porque a questão do quem é militar sabe, tem uma certa dimensão de altura. Eu passaria. Vocês daqui do sul que são anormal. Cresceram com os ossos medões de Vick. Lá no Ceará, eu sou mediano. Levante a mão comigo. Compartilha comigo da alegria que está no meu coração. Diga, eu sou chamado por Deus. Vamos, eu sou chamado por Deus. Escolhido por Deus. Quem acredita nisso, levante as duas mãos para cima. Sinta a presença do Espírito, porque hoje o Senhor quer nos visitar com graça. Oh, aleluia. Paulo, não mais Saulo. Paulo, não escolhido pelos 12, não respeitado pelos 120 discípulos, e não pelo Tiago, irmão do Senhor. Ninguém me queria, eu sou um aborto. É tão profundo isso, que quando o Senhor se manifesta na vida dele, ele fica cego, o Senhor manda um discípulo atrás dele. Ele disse, como o nome era Ananias? Levanta, macho, pega aí tua bolsa de presbítero, tu vai lá na rua tal, rua direita, né? Na casa tal, tu vai ungir um obreiro lá. Sim, senhor. De boa, chegar junto. Aí, mas senhor, quem é ele? Saulo. Como é que é? Quem, senhor? Perseguidor da igreja. Vou nada. O cara é ruim demais, mano. O cara era bruto, ignorante, meu irmão. Vou lá? Vai. Que eu acho massa de Deus. Desculpa a minha linguagem não muito ortodoxa. É que Deus é especialista em transformar quem não é para ser. Deus é especialista de pegar quem é Saulo e transformar em quem é Paulo. Se eu fosse você, eu dava 3 aleluia, mas deixa para lá. Acho que é o frio. Quantos de vocês foram causadores de dores para sua família, para sua história, mas tiveram um encontro com Deus?
Não, acho que você não me entendeu, eu vou repetir. Quando alguém muda de vida, ele recebe uma revelação pessoal de Deus. E a maior característica que eu amo em Deus, na sua natureza divina, é como Ele divino tem prazer de se aproximar daquilo que é mortal. O que eu acho lindo de Deus, que Ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, Deus criador dos céus e da terra, Ele não necessita do homem, mas Ele tem prazer de dizer: vem cá, cabra, eu sou o oleiro e tu é a argila. Você era só um barro qualquer, mas eu vou te transformar em vaso. Cadê os chamados? Cadê? Ei! A própria consciência de Paulo, me permita, eu não sou acadêmico de psicologia, mas eu acredito que alguém aqui que seja formado nessa área deve concordar comigo, que o meio que o indivíduo nasceu e cresceu vai ser influenciador da sua persona, da sua personalidade. E toda a concepção da sua cognição ou das suas vontades como ser humano, sempre vai ser dependente das primeiras imagens que o influenciou. Freud, mesmo a gente não gostando dele, ele tem umas coisas muito doidas. Paulo foi criado em um sentimento de ódio. Saulo foi criado em um sentimento cultural de rejeição da igreja. Aí depois de um tempo, ele se torna abençoador da igreja? Não. Só quem realmente tem uma chamada. A igreja é chamada universalmente. A igreja é a primeira chamada que tem: salvação. Todo crente experimenta a maior chamada que existe: ser salvo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... E a segunda chamada, evangelização, não é só para pastor evangelista, é para a igreja. Se você é igreja, você tem que prazer de anunciar Jesus sobre a terra. Quem crê, diga glória. Agora existe a chamada da revelação pessoal de Deus para o indivíduo. Uma missão que o Senhor tem para entregar na vida de alguém. Durma não. Oxe, estou pregando chato assim, você está com sono? Eu sei que o frio é grande, mas já já Jesus vai pegar alguém aqui. Oh, glória. Tem vezes que, não sei se vocês passaram por isso, Deus usa as pregações, ei, vou te usar. Deus usa até os vasos, sabe aqueles vasos empolgados? Igual o pregador de ontem, fica pulando, aí bota a mão na gente assim, esse que eu vou te levantar, e a gente se... Mas quando a gente se depara com o nosso mundo humano, quando nós nos deparamos com as nossas limitações humanas, quando nós olhamos para as nossas complexidades, quando nós olhamos para o nosso Saulo, será que eu posso ser usado? E nós somos tendenciosos. Quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus usa alguém para nos falar de uma promessa, a nossa humanidade grita: será? Mas quando Satanás usa alguém para nos criticar, quando Satanás usa alguém para dizer não ao que acreditamos, nós nos abatemos, porque somos tendenciosos a ouvir mais aquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Mas lembre de uma coisa: Deus não chamou máquinas, Deus não chamou pedras, Deus não chamou animais, Deus não chamou anjos, Deus chamou homens. E quando Ele chama homens, Ele conhece quem eu sou, as feridas que tenho, as complexidades que eu tenho. Mas aí é o lindo: Senhor, deu um espinho na minha carne. Um mensageiro de Satanás lançava a minha cara. Eu te clamei. O meu currículo não o afastou. A minha capacidade intelectual não afastou. Tudo que em mim eu tenho das minhas possibilidades humanas não afastou. Clamei ao Senhor que Ele se afastasse de mim. E Deus me respondeu só isso: a minha graça. Se eu fosse você, eu me alegrava no Espírito comigo, porque Paulo vai dizer: uma coisa eu vou me gloriar. Que uma coisa Deus nunca vai ser. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco,
eu atraio a sua força. Quando eu sou limitado, eu traio a sua infinidade. Quando eu não posso, Ele pode. Quando eu não tenho, Ele tem. Quando eu não alcanço, Ele alcança. Cadê os parceiros de Deus da sua chamada aqui? Adore! Haverá dias de medo. Haverá dias de solidão. Haverá dias que a fragilidade humana vai se revelar. Haverá dias que chegará a desespero. Mas diz o Deus vivo, Ele será teu parceiro. Quando tu não puder, Ele vai fazer. Quando você tentar voltar, Ele vai fortalecer. Mas não recua. Mesmo que aqueles que são sangue do teu sangue não entendem e nem apoiam os teus sonhos. Quem fez um milagre na tua vida foi o Senhor. Quem te capacitou foi o Senhor. E quem vai fazer é o Senhor. Você está me entendendo, minha filha? Anote a data de hoje, porque tu verás maravilhas de Deus através das tuas mãos, diz o Senhor. Cadê quem tem uma chamada de Deus nessa manhã? Levante as duas mãos para cima, por favor. Deixa eu ver você. Preciso de uma irmã cheia do Espírito. Eu estou cheio de Deus. Vem cá, filha. Vem cá. Receba esse abraço. A primeira recompensa que tu recebe de Deus hoje é esse abraço. Tu não vai estar sozinha, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou deixar os adoradores adorar por 15 segundos. Eu vou deixar aqueles que têm uma chamada de Deus, que são instrumentos de Deus, adorar por 15 segundos. Ei! A indagação dessa mensagem é essa. No dia de exercermos a nossa chamada, no dia de vivermos a chamada que Deus tem para conosco, o que fazer quando a nossa humanidade, as nossas fraquezas, a nossa carne, as nossas impossibilidades começam a gritar? Não tem como. Você é fraco, Márcio. Você tem um passado, Paulo. Não tem como você ser missionário. Não tem como você exercer isso. Aí Paulo vai dizer para si mesmo. Na primeira carta ele administra a igreja. Olhem para mim. Na segunda carta ele está fazendo uma apologética da sua própria chamada, porque eles não querem recebê-lo. E é tão sério que Paulo vai dizer: sou consolado por Deus, no capítulo 1, versículo 3, 4, 5. Somos consolados por Deus, para que possamos consolar os outros. Quem está no campo missionário, olha para mim. Só vai poder ser consolado por Deus. Não exija dos homens aquilo que eles nunca vão te dar. Homens usam homens como um copo descartável. Enquanto você tiver alguma coisa para oferecer, você vale. Mas para com Deus, não. Ele vai te consolar. Quem recebe, diga glória. Vamos para cá. E Ele nos consolará para que venhamos consolar os outros. Aí no versículo 8, Paulo vai dizer: várias vezes eu queria estar convosco, mas veio um grande medo de morte em mim. Versículo 12, mas eu exerci, vocês vão me entender, o ministério que Deus me deu no meio de vós, com consciência limpa. Aí, versículo 20, não querem me receber, não acreditam em mim, mas uma coisa eu sei, na minha vida, seja o sim de Deus e o amém de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Na minha chamada, quem diz sim e quem diz amém é quem?
Deus. Quem me ungiu foi o Senhor. Quem me separou foi o Senhor. Quem me incapacitou foi o Senhor. Quem me sustenta é o... Mas mesmo sabendo disso, vai ter coisas que vai bater, que vai doer, que a solidão, que as feridas não tratadas, as decepções, as traições, as perseguições vão nos sufocar. Temos meninos de 18 anos que estão no seminário, entenda, vai ter dia que não vai ter pai, que não vai ter mãe. Tem momentos da vida que não tem pastor, que não tem profeta. Só vai ter você. E o amor que você tem pela tua chamada. Um vaso de barro. Um vaso limitado. Um vaso cheio de impossibilidades. Como eu sinto Deus nessa manhã. Mas nesses vasos de barro, oh glória, tem um tesouro. Interessante que Paulo usa uma estratégia que havia na época, que quando o inimigo entrava na casa, os homens não colocavam seus tesouros em grandes cofres, em grandes vasos para não chamar a atenção. Ele colocava o que era precioso naquilo que não era precioso. Ele colocava aquilo que era de valor naquilo que não tinha valor. E quando chegassem para assaltar, não iam dar nada pelo vaso, mas o que estava dentro do vaso tinha valor. Mesmo que ninguém dê nada pela sua vida, eu creio que você deveria encher esse pulmão de ar e adorar. Mesmo que as possibilidades digam você não tem como, você é um vaso, sim, é de barro, mas na hora que o vaso quebra, na hora que o vaso é destruído, aquilo que está dentro do vaso vai brilhar, porque é Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode sentir a presença de Deus nessa manhã? Vem cá. Teme mando calahas. Certos fracassos nossos, certas falhas nossas, geram cicatrizes. E quando essas cicatrizes se deparam com imagens do nosso passado, dói. Mas o Senhor te diz, não mais Jacó, Israel de Deus. Não mais o do ontem, mas o do hoje. Não recua. Mas Deus, eu sou tão fraco, a minha carne está gritando, e o passado está batendo, eu vou parar por um momento. Não vai, porque quem te chamou foi Deus, quem te colocou nessa posição foi Deus, e quem vai te renovar hoje é Deus. Anda. Se não precisava de uma resposta, a resposta de Deus para ti hoje é essa: tu és guerreiro, e quem te levantou foi o Senhor. Coloca a mão sobre ele aí. Quem pode sentir a presença do Espírito de Deus aqui? Aleluia! Somos angustiados. Não se iluda. Quem tem chamada vai adquirir cicatrizes. Quem ama missões e o episcopado, o ministério, vai ter que se deparar. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Vamos ser perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos,
mas não destruídos. Como eu sinto a unção de consolo de Deus nessa manhã. Aleluia. O que levou pastor Miltinho, mesmo Paulo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo das solidões, das carências e dos pesos que havia sobre ele, o que levou a não desistir? Ele vai dizer no capítulo 10, 11 da segunda carta aos Coríntios, dizendo: aos pseudos apóstolos, vocês se acham apóstolos? Eu fui açoitado, torturado, passei naufrágios. Paulo começa a colocar o currículo de dores que ele adquiriu no ministério, mas mesmo assim, desprezado. Ei, missionários, não se iludam. Vou para o campo e quando voltar, os homens vão me dar um troféu. Não se iluda. Vou dirigir igreja. Eu dirijo igreja desde os meus 19 anos. Semana passada a igreja minha estava alegre demais. Que glória, que bênção. Tomei uma decisão, exortei alguém. E eu estou desde sexta-feira recebendo mensagens confrontadoras. De pessoas que a gente ama, investe. Mas a gente tem a tendência a ter a síndrome de Elias. Deus manda a glória, Deus manda o sustento, Deus conserta o altar, o fogo vem, Deus manda a chuva, nos dá um currículo ministerial de sucesso, mas porque Acabe não se converteu, a gente se abate. Para de viver em prol de um indivíduo e começa a viver em prol do coletivo. De vez em quando a gente fica tão preocupado com Acabe que esquece dos 7.000 que não se prostram. É tipo o professor de sala de aula. Se a gente tiver 5 alunos bons, ativos, e tiver 2 que é opositor, nós vamos dar mais atenção aos opositores do que aos outros. Não sei de você, eu estou orando para que Deus me dê graça para dar mais importância a quem está no propósito e parar de dar importância a quem não está no propósito. Quem está me entendendo aqui? Ei! Elias não pode salvar Acabe. Quem tinha que agir na vida de Acabe era Deus. O chamado de Elias era para o altar. O chamado de Elias era para o fogo e não para Acabe. Não espere troféu de homens. Não espere renovo de homens. Quem traiu Jesus não foi um estranho, foi um apóstolo. Quem odiou José não foi estranho, foi irmãos. Quem rejeitou Jefté, eita Jesus, tu tem uma palavra para esse povo, não foi estranho, foi irmãos. Homem de Deus, tu incomoda muita gente. Tem certas posturas tuas que geram polêmica no meio de corações. Muitos olham a tua aparência, mas não sabem o zelo que é em teu coração. E por causa desse zelo, tu tem se tornado duro, frio e irracional. Mas Deus sabe do choro da tua oração, da lágrima da tua oração. E esta manhã, o Senhor manda eu te dizer, não recua. Tu estás no lugar certo, no tempo certo. Há um projeto muito louco, humanamente não tem como, mas ele ainda faz brotar a riqueza da terra, e ele ainda faz trazer ouro e prata, porque a terra é dele e a plenitude é dele. O Senhor manda eu te dizer, começa um novo estágio na tua vida. Vaso de barro, estou quebrando, estou moldando, porque eu tenho um tempo para ti no campo missionário. Lebre calabaçai, forme, invista, porque o teu tempo nessa casa está chegando no relógio, porque tem um povo te esperando. E alguém vai ter saudade, mas diz o Senhor, te prepara, porque é tempo de voar na terra, diz o Senhor. Alguém abraça esse homem de Deus aqui. Alguém ministra sobre a vida dele aqui. Quem pode sentir o poder de Deus nessa casa? Deus está falando conosco aqui, levante suas mãos. Aleluia.
A angústia vai vir, a perseguição vai vir. A perplexidade, já estou acabando. A humanidade vai vir. E mesmo temos um currículo como o de Elias. Quando a nossa humanidade vem, a primeira coisa que a gente quer fazer é se isolar, sentar-se debaixo de um pé de zimbro e dizer: Senhor, me mata, porque eu não aguento mais. Você aguenta. Se foi Ele que te chamou, você aguenta. Se foi Ele que te separou, você aguenta. Se foi Ele que te escolheu, sei de você, irmão, mas eu estou cheio de Deus. Você aguenta. Porque, pastor, eu não tenho nada, eu estou debaixo de um pé de zimbro, a minha chamada, eu estou me sentindo fracassado. Mesmo que a gente não tenha força, Deus ainda envia os seus anjos e diz: acorda, come, bebe, porque grande é a tua jornada. Quem pode adorar o Senhor? Eu gosto de pregar nessa igreja. Vem comigo, vem. Senhor, vai acabar o congresso e o Senhor não vai me responder? Eu tenho amor pela tua obra, mas as minhas feridas estão me sufocando. A cada ano que passa, eu estou perdendo. Eu preciso de uma resposta. Tu és comigo? Assim diz o Deus que aos teus 16 anos de idade te tocou, te separou, te diz em frente a esta casa e essa tribuna: é tempo de viver o que Deus tem para ti. Receba a cura do teu interior, porque é tempo de consolo da parte de Deus. Quem pode ministrar sobre a vida dela aqui? Tem alguma mulher de Deus? Vem, irmão, vem, deixa Deus te usar aqui. Deus quer mandar um negócio nessa manhã lindo nesta casa aqui. Corre, irmão, vem, aleluia. Abrace ela, ministre. Eu sou um vaso de barro. Eu vou abrir um sorriso, eu acho que você também deveria abrir. Eu sou um vaso de barro, mas aquele que me chamou é um tesouro que habita em mim. Quem levanta a mão e adora o Senhor por alguns segundos. Pastor, deixa eu concluir, que eu vou até sentar aqui, que eu pulei muito ontem, o joelho está meio doendo. O que motiva? Não vou pular mais não, macho. O que motiva alguém que revela as fragilidades que ele tem, como Paulo, não recuar? Nos naufrágios, nos açoites. Tem uma expressão que Paulo diz na carta pastoral: ei, Timóteo, vem depressa com Marcos, porque Demas me abandonou. Me trocou pelo presente século. Ei, pastores, a minha boca é perto do meu ouvido. Estou pregando para mim hoje, eu preciso dessa graça. Quantos de nós somos abandonados por Demas? Quando a gente está tudo bem, tudo bom, é nós, estamos juntos, amigo. Mas quando Paulo chega na prisão, com as suas dores, Demas era o responsável de cuidar dele. O que ele fez? Vamos embora. Não. O que leva uma pessoa a continuar? Já estou concluindo, irmão. O que leva alguém a abraçar a sua chamada e não voltar para trás? Aí Paulo nos dá 3 segredos. Quantos segredos? Quantos? 3. Ele coloca, capítulo 4, 1, 2, a consciência da sua convicção. No versículo 7 ao 9, ele coloca o que ele vivia e o que ia viver no campo. Mas ele coloca no versículo 16, 17 e 18 o que ele recebe de Deus, porque está vivendo a sua chamada. Ele vai dizer: não
desfalecemos. Ponto. Outra tradução, não desanimamos. Ponto. Mesmo que o nosso homem, mesmo que a nossa humanidade, mesmo que as cicatrizes adquiridas, mesmo as decepções, as perseguições, os desânimos, cria em nós justificativas emocionais, justificativas intelectuais para desistir. Mesmo que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu interior se renova de congresso em congresso, de oportunidade em oportunidade. É isso? Se renova. Se renova. Não tem um amigo, mas tem um espírito. Não tem companheiros, não tem Demas, não tem quem acredite. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Rogarei o Pai que vos dê outro com palavra outro, tipo, mesma natureza, Consolador, Paracleto, advogado de defesa. Ele estará convosco, aquele que tem a mesma natureza de Cristo, a natureza que cura, a natureza que dá poder, a natureza que expulsou demônios, a natureza que fez milagre e multiplicou o pão no deserto. Essa natureza não vai visitar, essa natureza não vai só vir, ela vai habitar todos os dias. Meu Deus, será que eu estou pregando besteira? Ei, pastor, eu não tenho ninguém. Tem! Pastor, estou me sentindo só. Não! Quando nós pararmos de olhar para fora e começarmos a olhar para dentro, quando nós estamos dentro da ilha, só enxergamos a limitação dentro da ilha. Mas quando nós saímos para fora da ilha, enxergamos a dimensão que ela tem. Pare de se limitar à fraqueza externa e recebe o primeiro conselho de Paulo para a sua chamada continuar. Creia que todos os dias o Espírito de Deus te renova. Eu vou deixar alguém adorar, porque alguém está precisando desta palavra. Mesmo que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu interior se renova de dia em dia, de dia em dia. Vem comigo, meu filho. Hanaramakoma. Tem dia que nós impomos uma imagem para não demonstrar nossa fraqueza, mas tu precisa de uma resposta de Deus. Como diz a expressão bem popular: vou chutar o pau da barraca, porque não estou suportando mais. Alegra-te porquanto hoje o Senhor renova os teus sonhos e te diz: fiel é o que fez a promessa e fiel é o que vai terminar. Cadê os companheiros que pode ministrar sobre a vida deste homem aqui? Hoje é um dia que alianças serão fortalecidas nessa casa. Meu Deus, cadê os profetas aqui, meu Deus do céu? Isso, macho velho, bota som nesse negócio. Ei, quem tem chamada de Deus aqui? Quem tem chamada? Desculpe, mas quem já teve essa experiência da gente estar no campo, estar na obra, e de repente a sua humanidade grita: tudo errado. O exterior está dando tudo errado. Desiste.
de repente você anda na rua, sem direção, e uma voz suave começa a brotar aqui dentro, começa a te lembrar as promessas, começa a dizer isso e aquilo. 2 anos atrás eu fui traído na igreja que eu sou pastor. Pessoas se levantaram, me difamaram, me machucaram. Quando um estranho faz isso, a gente até suporta, mas quando é filhos que a gente cria, isso dói demais. E eu orava, ia na casa de um profeta, nada chegava. E eu comecei a digitar um documento: se eu vou entregar à igreja, eu só vou ser pastor, só vou ser pregador. Aí de repente, irmão, fazendo uma reforma na minha biblioteca, eu encontro uma fita cassete de muitos anos atrás. Fita cassete, vocês lembram? Parece um dinossauro, né? Mas fita cassete. Era uma pregação minha, quando eu tinha 18 anos. E é assim que eu tinha chegado da Jucum. Jucum alguém conhece aqui, né? Jovens com a Missão. Eu sou jucumeiro, cara. Eu me formei lá em Contagem, tive aula com o Loren, com o Jimmy. Muito doido. Lá na pedreira lá. Não era de madrugada, os pessoal quebravam as pedras com dinamite. A gente levantava de manhã: Jesus, tu voltou? O que foi? Moço. Aí eu olhei assim, coloquei aquela fita cassete. Achei um rádio antigo lá. Não é que funcionou? E eu pregava assim: mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o Espírito que habita em mim, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, o advogado divino que intercede gemendo pelas tuas causas está mandando eu gritar nesta manhã: você não está só. Todos os dias. Esse conjunto ali é um grupo de motoqueiros. Vocês não vieram para este culto só para ocupar bancos. Entendam, Deus hoje está dando livramento de morte a alguém de vocês. Satanás está furioso contra esse projeto, mas alguém ora e alguém intercede, e os laços da morte estão sendo quebrados, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode sentir o poder de Deus nessa manhã? Levante a mão comigo, só quem tem chamada. Repita: no nome de Jesus. Fale para fora: no nome de Jesus. Não vou desanimar, não vou desistir. O Espírito Santo, o Espírito Santo me renova todos os dias. La manaracando na manaramantuha. La manaueta manoe. Você é louco? Como é que você se expõe assim? Para que isso? Diz o Senhor: poucos sabem que eu fechei a cova da morte contra a tua saúde. E tu disseste: Deus, se tu fizesse este milagre, eu vou me entregar à tua vontade como tu bem quer. Tu não te prepara, porque eu vou quebrar as barreiras do impedimento, e o nome do teu Deus será glorificado naquele lugar. Recebe o renovo agora. Recebe o abraço do teu Deus nessa manhã. Aleluia. Eu vou gritar mais uma vez que eu estou recebendo de Deus nessa manhã. Eu não estou só na minha chamada. O Espírito de Deus me renova todos os. Não desejo troféus, nem medalhas, mas preciso saber: Senhor, tu tem recebido a minha adoração? Deus, não estou atrás de holofortes, mas eu quero saber: tu tem recebido? Há 19 anos atrás,
o Senhor manda eu te dizer: eu te visitei e te mostrei como seria a tua vida. Então por que tu perguntas se o Senhor tem recebido? O Senhor sabe da prova e da dor. Deleminar o assalto de ré, novembro de 2013, tu e os teus começaram a entrar em uma grande tempestade. Mas diz o Senhor, porque tu não se calou. E esse propósito, todas as noites, ao cair da noite, que tu adora o teu Deus, Ele tem recebido. E Ele te diz assim: pesada tu foi, medida tu foi, provada tu foi, está sendo aprovada. Te alegra porque o teu coração como mãe vai se alegrar, porque aquilo que a tua mão não pode fazer, a mão do teu Deus vai fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem chamado adora, pelo amor de Deus, quem tem chamado adora. Eu já tenho que acabar. Ei, levante a mão e diga: eu creio. Eu creio que todos os dias é bom pregar no lugar que o Espírito Santo tem liberdade. Não vem com papo não, cara. Eu conheço que é homilética, eu conheço que é coisa de sermanário, que é conduta de púlpito, mas eu sou um profeta. Deus me usa do jeito que Ele quer. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, eu não sei falar direito e nem conheço muita coisa. Como é que eu vou tocar essas vidas? Tu vai tocar dizendo que tu és um milagre. Os religiosos não vão entender a forma que Deus te usa, mas te entrega totalmente como Ele quer te usar, porque eles vão ter que saber que ontem tu foi X, mas hoje tu é Israel de Deus. Aonde abundou o pecado, pastor Alessandro, vem cá, macho velho, me ajuda aqui. Ai, Jesus, eu tenho que acabar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se coloca em pé, meu filho. Tu vai abraçar esse homem e chega um novo tempo de Deus para a tua vida. Aleluia. Pare de olhar para o teu nascimento, pare de olhar para a criação de casa e comece a olhar para as promessas, porque o que Deus tem para ti é diferente, diz o Senhor. Quem acredita em Deus nessa manhã, quem concorda... Meu filho, sobe um degrau, sobe o outro. Está chegando o tempo de crescimento ministerial. Está chegando o tempo. Sobe mais um degrau. Tu não pediu uma confirmação para a tua chamada? Chegou o tempo. Mas será que é só eu? Eles não têm noção, mano, que as igrejas estão frias desse Brasil, que as pessoas não recebem mais nada. E como é bom ver as orações sendo respondidas. Quem está me entendendo aqui? Levanta aqui, meu pastor. Abraça esse cabo e ministra sobre a vida dele aí. Ei, quem acredita que o Espírito de Deus te renova todos os dias? Quem acredita que quando a sua humanidade vir, a divindade vai vir? Quando a sua fraqueza chegar, a força de Deus vai chegar. Adore por alguns segundos. Vou deixar o teclado aumentar o volume e vou deixar você adorar por alguns segundos aí. Todos os a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e novas são a cada manhã. Todos os esse cara barbudo aí, vem cá chegar. Chega junto aqui, macho. Pregador ignorante. Tá pastor bruto. Chega junto. Olha pra mim, mano, vai. Fica em pé, chegado. Quando estranhos duvidam da nossa espiritualidade, deixa pra lá.
Mas quando de próximos não acreditam em nossa mudança, isso dói. Mas o meu Deus manda eu te dizer: tu és um milagre. Porque, cara, como Satanás trabalhou para te levar para lá, mas alguém estava de joelho a teu favor. O Senhor te trouxe nesta manhã para gritar desta forma: não desista. Porque Deus nunca chamou fortes, Deus chamou dependentes. E hoje você é dependente dessa graça. Tu vai sair daqui com uma nova visão da tua vida, nova visão da tua fé, porque tu vai começar a experimentar coisas profundas com o Espírito Santo. Deus vai começar a te usar e dizer: como é que pode? Palavras vão vir, comportamentos vão vir, porque é isso que Deus tem para a tua vida, meu filho. Não adianta correr para um lado, não adianta correr para outro. A tua vida é na mão do Senhor. Não adianta. Eu preciso disso, eu preciso daquele. Tu precisa da presença. Tu precisa da presença. Coloca a mão sobre ele. Ministra aí. Quem quer receber de vocês adora. Quem quer receber de vocês adora. Aleluia. Paulo desiste. Milton desiste. Márcio recua. Não posso. Por quê? Todos os Espírito Santo, meu amigo, meu Deus e meu Senhor, aonde tiver um adorador nesta manhã, aonde tiver um homem de Deus e uma mulher de Deus que tem uma chamada para a obra, as angústias não vão vencer, a perplexidade não vai vencer, a perseguição não vai vencer, porque todos os dias tu tem vitamina do céu para eles. Todos os dias tu tem revestimento agora. E aonde tiver alguém que acredita nisso nessa manhã, comece a ser cheio do Espírito onde você está aí. Aonde tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem essa chamada, Tá vendo esse moço aqui? Tá vendo esse moço aqui? Fica em pé, macho. Quantas indagações? O Senhor me dá uma visão, você debaixo de um poste. E sabe aquelas setas assim? Pra lá, pra lá, pra lá. Não. Hoje o tempo é aquietai-vos e sabeis que Deus é Deus. Porque de onde não existe, Ele faz existir. De onde não existe, Ele vai prover. Alegra-te, porque os teus não serão abandonados. Há uma recompensa para o teu trabalho. Dá lá, aquietai-vos e sabeis que Deus é Deus. Quem está nesses 5 anos guiando os teus passos é o Senhor. Quem está abrindo porta é o Senhor. Quem está fazendo é o Senhor. Quando o Rollerson te abraçar, hoje o fortalecimento da tua chamada vai ser maior. Se prepara, meu filho, porque tem muita gente te esperando. Coloca a mão sobre ele, pastor. Ei, tem gente que diz: mas para que esse sensacionalismo? Para que esse emocionalismo? Para que gritar assim? Meu irmão, não estou nem aí. Quem me chamou foi Deus, Ele me usa assim. E é assim que você vai receber. Alguém está me entendendo aí? Todos os dias, todos os... Segundo conselho de Paulo. Primeiro, ele deu importância ao renovo de Deus. Quem crê, diga amém. Está preparado para cantar aí, irmão? Eu tenho um dom de língua. Vai ter almoço aqui hoje, né? Porque alguém me disse que ia terminar 11 horas, eu estou preocupado. Eu estou muito doido, cara. Estou cheio de Jeová. Por quê, pastor? Porque eu sou dependente da graça. Tem uns pregadores abestados. Ele pensa que vai pregar na igreja porque aconteceu alguma coisa, é mérito dele. Muito filho de uma benção mesmo, né? Existem 2 matérias-primas de símbolos para a glória se manifestar: azeite e fogo. O pregador traz o fogo, mas a igreja, quando tem azeite, aí, meu irmão, o negócio está gostoso aqui. É tipo quem tem
muita comida e com quem tem fome para comer. Ei, encontro bonito. Igual eu e minha esposa, minha bichinha. Eu chamo ela Bela do Éden. Acho que ela está acompanhando aí. Mara Nívia. Se a Mara não entrar no céu, ninguém entra mais não, irmão. Porque para mim suportar... Eu só fui fazer o curso de hermenêutica depois dos 27 anos e tal. Que eu fui entender sobre a interpretação para um tempo, para uma época e tal, né? Nem todas as promessas é para nossa época. Aí eu pensei que aquele mandamento era para minha época. Crescer e multiplicar. Eu já fiz logo 4 meninos nela. Alguém entendeu? Cresci. Aí entendi que era só para aquela dispensação. Se eu soubesse, né? Mas meus meninos é lindo. A Mara é filha de pastor. A Mara nasceu no campo missionário. A Mara passou fome, foi abandonada. E ela casa comigo. E nós estávamos noivos. E eu só tinha um guarda-roupa e uma cama com 2 tijolos embaixo. E um sonho missionário. Fake doía. Hoje eu estou arrumadinho, irmão. Mara deu jeito em mim. Mas pensa um cabo desse tamanho, com 60 quilos, com a cabeça dessa geometria craniana. Moço do céu. E ela linda. Ela é descendente de italiano, cabelão preto, viu bem? Que é glória. Amanhã tem. Amanhã eu chego, Mara. Menina linda, menina inteligente, pra você ter ideia. A Mara passou algumas provas, mesmo com filhos pequenos. A UNB estava convidando ela para fazer o curso lá. Ela foi lá, só vou testar o ENEI que fala, essas coisas, eu vou fazer um teste. No teste, 4 faculdades, fica mandando mensagem para ela. E ela já cursa. O moleque tinha um futuro lindo, em várias coisas. Podia passar no concurso federal, entendeu? Cara, e a filha dos concorrentes era grande. Tinha fazendeiro, advogado. Eu lá no último, cearense, 1,66,5. Minha cabeça parece uma castanha, presta atenção. Já viu a lua minguante? Eu pedi para o irmão cortar meu cabelo e cortou com foice. Fica uma benção mesmo. Você não pode dar liberdade ao obreiro, irmão. Eu brinquei com o cabelo dele, ele cortou o meu. Olha como que ele fez. Aí um dia eu cheguei para ela, todo o meu exterior. Tirei a aliança. Coloquei na mão dela e disse: eu te amo, filha. Mas eu não tenho como te sustentar. A única coisa que eu tenho é a minha chamada. Eu não tenho estudo. Eu não tenho família. Eu não tenho dinheiro. Coloquei a aliança na mão dela e disse: olha, eu não vou fazer isso com você. Eu vou te tirar da casa do pai para você sofrer comigo no campo missionário. E quando eu dizia para alguns pastores que Deus tinha um chamado na minha vida, eles perguntavam assim: quem é o teu pai, quem é a tua mãe? Qual é a formação acadêmica que você tem para Deus te usar? Ela pegou a aliança, botou de novo no meu dedo, fechou e disse: não, eu não desisto de você. Eu acredito que Deus tem uma chamada na nossa vida. Nós vamos casar, vamos ser um instrumento de Deus. Foi a única pessoa que eu ouvi dizer para mim: eu acredito em você. Vai ter dias que o nosso exterior vai dizer essas coisas, mas lá no fundo você vai ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo: eu não desisto de você. Eu vou te renovar todos os dias. Se coloca em pé.
É difícil ser espiritual no meio do campo das ideias. É difícil assumir uma sede com Deus no campo das ideias. Mas o meu Deus manda dizer desta forma para ti: continua, porque tu estás no tempo certo, no lugar certo e para o povo certo. Tu tens sido uma recompensa de Deus para a vida de alguém aqui. Alamanaraué, surré. Tu precisas de uma resposta divina. E eu vou abrir a porta. Vou eu mandar o que tu estás precisando, porque é necessário. Alamanarauacho, o Senhor me mostra um grande peso sobre os teus ombros, grande responsabilidade. Mas chegou o tempo de tu ver a recompensa de Deus para aquele que tu tens semeado. É tempo de colheita, porque aquele que plantou em lágrima vai colher em alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode sentir a presença do Espírito de Deus por alguns minutos? Segundo o conselho de Paulo, se você ama a tua chamada, Paulo vai dizer assim: não atentamos, ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Vou falar esse segundo princípio. Aquele que ama a sua chamada precisa entender que a sua tribulação ministerial, ela é momentânea. Ela tem momento para começar e ela tem momento para terminar. Mas a recompensa que Deus tem para o seu trabalho é eterna. Eu não sei se um ou outro vai gritar comigo, mas eu vou falar. Eu vou bater no peito. Vale a pena viver a chamada que Deus tem para minha vida. Eu vou repetir mais uma vez: vale a pena. Nossa leve e momentânea. Aquela moça ali pede para ela olhar para mim. Cachecol, é cachecol que fala, hein? Lá na minha terra não tem essas coisas não. Tem um cara lá chamado Falcão que usa, né? Aquele cara não é do Ceará não. Ele tem 2 metros de altura. Eu vejo você com livros debaixo do braço, lendo. Muito. Deus vai te prosperar na terra. Deus vai fazer coisas grandes através de tuas mãos. Mas você precisa entender, nem sempre é da nossa vontade e nem do nosso jeito. É do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Entrega completamente os teus sonhos ao coração de Deus. Dói entregar o Isaac. Você está me entendendo, filha? Mas vai valer a pena. Renuncia o Isaac e deixa o Senhor prover o que Ele tem que prover na tua vida. Você sabe que esses últimos dias Deus tem renovado e exigido de ti. Mas está na hora de entregar teu Isaac e deixar o Senhor agir na tua vida. Continue sonhando, projetando, mas entenda, a tua vida não é um acidente. A tua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. Você está me entendendo, minha filha? Recebe o toque do Espírito aí onde você está. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a mão e diga: não vou desistir da minha chamada, porque a recompensa é maior do que a tribulação. Quem crê nisso? A minha leve e momentânea tribulação produz para mim um eterno peso de glória. E aqui concluímos para orar pelos irmãos. Paulo vai dizer o terceiro conselho. Primeiro, creia. O Espírito